Algoritmos com seleção. Sou o professor André Gustavo Schaefer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Nesse vídeo, nessa aula, nesse encontro, faremos então a apresentação de algoritmos com seleção. Lembrando que esse vídeo, essa aula, ela faz parte então de uma playlist que corresponde à disciplina de computação básica, algoritmos, ensino e construção de algoritmos, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFFS Campus Erechim. Nos vídeos anteriores, então, passamos então vimos a diferença entre compiladores e interpretadores, vimos que nós fazemos uso então desse compilador da linguagem de programação do Arduino e vimos também a implementação de alguns algoritmos sequenciais, aqui no Tinkercad, que simula a execução de um algoritmo, de um programa na placa, no microcontrolador Arduino. Ok? E é isso que a gente vai continuar fazendo. Só que agora nós vamos estudar então os algoritmos com seleção, e para te fazer uma diferenciação entre os algoritmos sequenciais e algoritmos com seleção, a gente pode fazer o seguinte exemplo, o seguinte esquema. Nos algoritmos que fizemos até então, nos programas que a gente implementou até então, nós tínhamos uma sequência de passos, Então aqui eu tenho, por exemplo, passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de modo que essa primeira instrução, ou esse primeiro comando, ele era executado antes do segundo, Depois vinha o terceiro, depois vinha o quarto e assim por diante. Certo? Por isso eles representavam uma sequência de instruções, uma sequência de comandos. O que a gente vai ver agora é que a seleção nada mais é do que um teste, ou seja, ele seleciona o que ele vai executar. Baseado no quê? Ou seja, ele faz um teste condicional, ele seleciona o que ele vai executar. Baseado no resultado de expressões. E o resultado de expressões lógicas sempre é ou verdadeiro ou falso, certo? Então é isso que a gente vai ver. Na prática, então, aqui, na implementação, nós fazemos um teste mesmo. Se alguma coisa, por exemplo, se a variável x contiver um valor menor do que 2, então a gente faz determinada coisa. Então, eu faço, por exemplo, a instrução 3. Vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui, só para ficar um pouquinho mais claro da gente entender. Então, veja bem, essa instrução 3 aqui, ela é condicionada, Ela só será executada se o x, nesse momento em que ele foi testado, se esse espaço de memória ou que guardou o valor da variável x, ou seja, se a variável x, nesse momento em que ele foi testado, possuir um valor qualquer menor do que 2, então essa instrução aqui vai ser executada. Caso contrário, ela não é executada. Tá bom? Mais adiante, a gente vai ver também que as estruturas de algoritmos com seleção, essas estruturas de testes condicionais, a gente pode fazer uma situação inversa. Por exemplo, eu poderia escrever o seguinte, se o x for menor que 2, então a gente coloca o que faz uma exclusão mútua, o inverso do x menor que 2, nós poderíamos escrever assim também. Então, se o x for maior ou igual a 2, aqui a gente não consegue fazer aquele símbolo matemático. Na informática não existe nenhum caractere, se vocês forem ver. Aqui a gente usou o maior ou igual a 2, Na matemática nós fazíamos isso daqui, Não existe nenhum caractere com esse símbolo. Então, a forma como se adequou a essa necessidade, foi utilizando o símbolo de maior e seguido do símbolo de igual. Tá bom? Então aqui, eu poderia escrever isso aqui, nesse algoritmo, Então, aí eu vou ter a instrução 5 aqui, Então veja bem, dessa forma como está escrito, se a variável x for menor que 2, naquele momento do teste, ele executa essa instrução aqui, um comando, uma função, seja lá o que for.
E caso contrário, ou seja, a situação mutuamente excludente, né? Ou seja, quando ele for igual a 2 ou maior que 2, eu executo outra instrução. Outra instrução. Tá legal? É perfeitamente correto todas essas formas aqui. Eu posso ter quantos testes condicionais eu quiser, certo? E o que a gente vai ver, na verdade, é que quando acontece uma situação dessa, isso aqui pro algoritmo é perfeitamente correto, como eu falei, tá? Quando acontece uma situação dessas, numa situação de caso contrário, vamos dizer assim, a gente vai simplificar isso daqui trocando por um senão. Então vejam só, é muito fácil de entender, né? No algoritmo, por exemplo, aqui a gente vai ter então um se x menor que 2, então eu executo essa instrução, o passo 3, né? Se não, eu executo o passo 5. Tá legal? Então a gente vai ver também que nos algoritmos, enfim, nas linguagens de programação, eu vou tirar esse conceito de passos aqui, ó, porque agora eu quero explicar de uma outra maneira. Aqui era só para iniciar. A gente vai ver que nas linguagens de programação, então, nós temos a seguinte situação, ó. Nós não necessariamente vamos ter somente um comando, uma instrução para ser executada. Não necessariamente, mas isso aqui está perfeitamente correto, né? Então, eu poderia ter mais de um comando para ser executado, como por exemplo, então, esse comando aqui, né? Esse comando aqui, certo? E aqui embaixo no senão poderia ter só um também, mas eu também talvez tivesse, sei lá, mais outros 2 comandos para serem executados também. Vamos colocar mais um aqui só para ficar diferente, né? Tá legal? Algumas linguagens de programação, a gente vai depender da sintaxe da linguagem de programação. Por isso que eu falo muito em sintaxe, né? Porque algumas linguagens de programação exigem que vocês delimitem início e fim de bloco. Porque quando tu tem depois de um então ou depois de um senão vários comandos, mais de um comando, algumas linguagens de programação exigem quando tem mais de um comando, isso não é mais chamado de comando, é chamado de bloco de comandos. E algumas linguagens exigem que a gente faça uma delimitação de início e fim de bloco. Fim. Certo? Se não, como eu tenho mais de um comando ali, eu também vou ter início e fim. Certo? Algumas fazem essa exigência, outras não. Por que outras não fazem? Elas vão entender que o teu então, isso aqui estaria perfeitamente correto, tá? Às vezes vocês vão ver nas linguagens algorítmicas que algumas pessoas, enfim, alguns autores, eles usam essa forma, né? Início do bloco e fim do C. Fim do C, porque esse é o fim do teste condicional, é o fim desse C aqui, certo? Aqui eu teria o fim do senão, certo? Eu particularmente, se fôssemos seguir adotaríamos apenas a linguagem algorítmica que é seguida também por alguns, enfim, que apenas usa a delimitação de início e fim para qualquer um dos tipos de bloco, né? Se esse aqui é o início, ele é o início de alguma coisa que vem antes. Esse aqui é o início do senão. E esse aqui seria o fim daquele senão. Então termina o bloco ali, né? Certo? Então, algumas linguagens de programação, elas funcionam da seguinte maneira, ó. Elas sabem que tudo que vem até o teu senão faz parte do C, faz parte do então, né? E tudo que vem depois do senão até o fim, por exemplo, até o fim do C, seria parte do senão, vamos dizer, né? Então, veja bem, o teu C, ele começaria aqui, né? Começaria aqui e viria até aqui. Então, do então até o senão, tudo faz parte, todos os comandos que tem nesse intervalo fazem parte do então, né? Se o resultado for verdadeiro. E se ele for falso, é o que vem depois. Então, tu pode ter, por exemplo, né, nesses casos, essa sintaxe aqui, ó. Ou seja, eu não tenho um senão. Então, eu não tenho início e fim de bloco para delimitar aqui, se for verdadeiro, né? Então, mas no entanto, como ele começa aqui e ele termina aqui, eu assumo que ele está terminando nessa sequência de comandos porque eu tenho esse fim, certo? Então é claro que isso confunde um pouco, né?
porque existem diferentes sintaxes, né, de diferentes linguagens de programação. O importante é a gente saber, e confunde mesmo, né, na hora que a gente for aprender bem uma linguagem de programação, for passar para outra, se ela for diferente nesse sentido aqui, a gente sofre um pouquinho no início até entender. Tá legal? Nós aqui, na nossa linguagem de programação, então, né, em nossa linguagem algorítmica, por consequência, nós vamos pular, então, essa conversão para a linguagem algorítmica em que usaríamos início e fim de bloco, certo? Com a palavrinha início e com a palavrinha fim. E vamos, no nosso programa, nós teremos, então, um teste condicional if, em inglês, né? X menor que 2. E aí, se estivéssemos usando a linguagem Pascal, nós teríamos, então, o then, né? Que significa então. Mas no nosso caso aqui, a gente não vai fazer esse uso porque simplesmente ele já assume que o que vem depois de um teste condicional é uma situação, né, caso o resultado da expressão seja verdadeira, é um então. E aí na linguagem do Arduino a gente usa um abre chaves. A gente pode colocar mais para o lado aqui também, né? Teríamos o primeiro comando terminando com ponto vírgula, o segundo, o terceiro, né? E aqui nós teríamos então, em vez desse fim C, nós teríamos um fecha chaves. Isso é o que delimitaria o então, nesse caso aí, né? Se tivéssemos um senão, nós teríamos a seguinte situação, ó, else, e a mesma coisa, início, fim do else, e aqui dentro nós teríamos os comandos do else. Certo? Também é importante nesse momento destacar que sempre que nós temos um único comando, vamos supor que nós tivéssemos essa situação aqui, ó, um único comando dentro do senão, do então, né, e um único comando dentro do else, dentro do senão. A gente não precisa, sempre que for um comando só na nossa linguagem, a gente não precisa colocar os delimitadores de início e fim de bloco, se for um comando só. Então vamos supor, nessa situação aqui, ó, se eu tivesse dois comandos no else, vou colocar um segundo comando aqui, ó, no else, obrigatoriamente eu tenho que ter um início de bloco com abre chaves, né, e um fim de bloco. Mas aqui, ó, eu não precisaria ter, ó, eu poderia escrever essa sentença, esse comando, esse teste condicional da seguinte maneira, ó. Se o meu x for menor que 2, então eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer só essa uma coisa. Caso contrário, eu vou fazer duas coisas. Por isso, nesse caso, eu preciso de um início de bloco e fim de bloco. Mas não é errado a gente assumir por regra sempre usar os delimitadores de início e fim de bloco. É perfeitamente possível, não tem nenhum problema, tá? A gente poderia sempre fazer dessa maneira. Eu costumo ensinar e mostrar que para se acostumar a fazer dessa forma, porque nunca vai estar errado, né? Usa sempre o mesmo desenho, mesmo esquema, né, de funcionamento. Ok? Então a ideia é essa daqui. Vamos mais adiante aqui, ó. Então, é claro que existem tipos de variáveis também, né? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Só para vocês terem uma ideia, esse teste condicional aqui dentro, ele é uma afirmação. É curioso isso, né? Porque a gente testa, a gente lê assim, ó, se o x for menor que 2, né? Então o x tinha valor 3, então não é menor que 2. Mas aqui dentro, para o computador, isso aqui é uma afirmação. Tu está afirmando x é menor que 2. O resultado dessa expressão, ela vai ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ele vai executar o então. Se ela for falsa, ele vai executar o senão. Tá bom? E aí tem um tipo de variável que é o tipo booleana, que ela pode ser usada também. Nesse caso, nós poderíamos fazer isso em duas partes. Por exemplo, se eu tivesse uma variável booleana aqui, ó, chamada teste, por exemplo, eu diria que ela recebe x menor que 2. Então, na verdade, aqui, se ela fosse do tipo booleana, ela ia guardar dentro dela o resultado verdadeiro ou falso. Então, eu poderia fazer se teste, ou seja, eu estaria dizendo em duas etapas nesse caso, né? Se o conteúdo da variável teste fosse verdadeiro, eu executaria o então. Caso contrário, ou seja, se o conteúdo dessa variável teste não fosse verdadeiro, ou seja, fosse falso, eu executaria o senão. Mas aqui nesse caso não é necessário, né? Eu só faço essa menção aqui para a gente saber que em determinadas situações é interessante usar o tipo booleano, porque ele ocupa menos espaço em memória, certo?
Mas muitas pessoas nem usam, né? Porque declaram uma variável do tipo inteira e aí se ele guardou o valor 1 significa verdadeiro, se ele guardou o valor 0 significa falso e já funciona tudo bem. Mas ele é um pouquinho mais rápido porque são menos bits alocados, né? Com 1 bit tu consegue alocar, se o valor alocar espaço para uma variável booleana, tá? Situações diárias, então, essa lógica que exige interpretação, né? Essa lógica dos testes condicionais, ser uma coisa, então eu faço uma coisa, se não eu faço outra, a gente usa muito no nosso dia a dia. Com a diferença que a gente esbarra no nosso, vamos dizer assim, nas nossas interpretações a respeito do que uma outra pessoa está falando e nas regras, enfim, né, de como a linguagem, a nossa língua portuguesa, e não só a língua portuguesa, mas toda e qualquer linguagem, das regras da forma como ela é escrita. Então a gente tem, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas a gente tem esses conectores lógicos e ou, a gente tem aquelas barrinhas, os ponto-vírgula, as vírgulas, certo? Os pontos, mas aqui deveria ter um ponto para essa sentença, essa frase, essa oração ficar mais compreensível. Quando vê, não tem, e aí fica tudo mais difícil de se entender, né? Então são aquelas coisas que se sabe, né? Uma coisa é o que a pessoa quis dizer ou quis escrever, outra coisa é o que ela escreveu, outra coisa é o que a pessoa que leu ou ouviu entendeu, né? Então é bem difícil isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, isso acontece muito, tá? Aqui só para citar alguns exemplos, né? Promoções comerciais, eu já vi exemplos disso, compras no mercado, requisitos para um concurso público. Eu separei aqui, ó, vou fechar isso daqui agora, alguns exemplos, ó. Eu peguei aqui, ó. Vejamos um exemplo. Se dissermos a alguém, vá ao mercado e, se tiver maçãs, compre uma. Se tiver a laranja, compre duas. Então, provavelmente todas as pessoas comprariam uma maçã, se tivesse, né? E comprariam duas laranjas, se tivesse. Então, agora, se tu fosse explicar isso, sei lá, para um robô, para um computador, alguma coisa, né? Tu teria que ser mais claro. As duas frases geram dúvidas na escrita de um algoritmo que tome por base operadores lógicos booleanos, presentes em qualquer linguagem de programação. Por quê? Primeiro, haveria, neste caso, a possibilidade de se entender que, se tivesse laranja no mercado, compre duas. Compre duas o quê? Veja bem, vá ao mercado e se tiver maçãs, compre uma. Se tiver laranja, compre duas. Então, a pessoa poderia entender que era para ela ir comprar só maçãs. No entanto, se tivesse laranja também à venda no mercado, era para ela comprar duas maçãs. Caso não tivesse laranja no mercado, era para ela comprar uma maçã. Né? Que é o que está escrito aqui. Haveria, nesse caso, a possibilidade de se entender que, se tivesse laranja à venda, o correto seria comprar duas maçãs em vez de uma e não comprar nenhuma laranja. E claro, e não comprar nenhuma laranja. Né? Ou seja, só que se a gente levar ao pé da letra esse tipo de compreensão, na verdade uma outra compreensão que existe, a gente vai arrumar muito conflito no nosso dia a dia. Essa que é a verdade, entendeu? Que essa exigência, assim, a gente não consegue impor as relações humanas, né, na forma como a linguagem é utilizada. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Esse foi um concurso da universidade, então um concurso que eu fiz, e os requisitos para entrar, enfim, como professor, isso lá no ano de 2009 ainda eram os seguintes, ó. Olha o que era solicitado então para a vaga, né, para poder concorrer. Curso superior em informática, ponto vírgula, ou estatística, ponto vírgula, ou matemática, ponto vírgula. Veja que há um padrão estabelecido aqui, ó, de que o que é separado por ponto vírgula é alternativo. Ou em informática, ou em estatística, ou em matemática, ou em engenharia e mestrado e / ou doutorado em informática. Para mim, ó, pelo que eu estou lendo aqui, em primeiro lugar, esse aqui é uma possibilidade. Essa aqui seria outra possibilidade. Requisitos, né? Ou em informática, ou estatística, ou matemática, ou engenharias. Ó, pelo padrão que se estabeleceu aqui, para que eu pudesse concorrer a essa vaga de professor, eu tinha que ter curso superior em informática. Agora aqui, ou estatística. Já fica estranho porque a palavra curso superior não está presente, então na segunda, né?
Aí tu vai dizer, mas então, não, mas deu para entender, claro, de alguma forma isso foi entendido, né? Porque as coisas acontecem, ou matemática, ou engenharia. Agora vamos supor que estivesse escrito assim, ó, sem problema nenhum, né? Vamos supor que, claro, a nossa compreensão faz com que a gente entenda que aqui é um curso superior em estatística, né? Ou curso superior em matemática, né? Ou curso superior em qualquer engenharia, mas aqui, ó, já foge um pouco, porque a impressão que passa, uma compreensão muito possível de se ter, é que a única exigência que existe de mestrado e ou doutorado é para quem é formado em engenharia. Quando, na verdade, o que se quis dizer é que o que se quis dizer era isso daqui, ó. Curso superior. Ó, como que ficaria melhor escrito, né? Curso superior em informática. Vamos colocar o ou aqui do lado, então. Ou curso superior em estatística. Ou curso superior em matemática. Ou curso superior em engenharia. Aqui vamos tirar esse S aqui, ou engenharia. Claro que é válido, né? Agora vejam bem. E mestrado ou doutorado em informática. Ou mestrado ou doutorado em estatística. Ou mestrado ou doutorado em matemática. Ou mestrado ou doutorado em engenharia. Né? Veja bem, essa aqui é apenas uma forma de deixar mais claro. Curso superior em informática ou curso superior. Então aqui nós temos dois requisitos, né? Vamos supor assim, ó. Primeiro, bom, aqui na verdade não precisaria colocar primeiro requisito e segundo, porque esse conector lógico E assume que eu tenha que ter, né, uma dessas duas coisas. Só que como eu estou conectando cada um desses itens com um conector lógico ou, se esse aqui for verdadeiro, já me serve. Se esse aqui for verdadeiro, já me serve. Se esse for verdadeiro, já me serve. Se esse for verdadeiro, já me serve. Agora, esse conector lógico E faz com que eu tenha que ter uma expressão verdadeira vinda de cima e uma expressão verdadeira aqui embaixo, para que a expressão, a afirmação final, né, uma coisa e outra também seja verdadeira. Então, a forma como ele estava escrita dava margem para interpretações completamente erradas. E aí, isso dá muita briga na justiça, uma série de coisas, né? Em função de que o edital não estava bem escrito. Certo? Então, isso daqui ó, é um problema muito grave. Vocês já devem ter enfrentado isso e se não enfrentaram, vão enfrentar. Assim, de coisas que são escritas de uma forma e dão margem a interpretações muito diferentes. Né? Por que eu uso esse exemplo? Porque se a gente escrevesse, desse uma instrução para um computador ou para um robô da forma como estava escrita antes, ele não entenderia absolutamente nada. Nós temos que ser extremamente mais claros. Né? E esse rigor vai ser cobrado de vocês. Vai ser cobrado de vocês não por mim, mas pela lógica, pelo programa. Ele não tem esse negócio de ficar ambíguo, redundante, não existe isso aí em computação. Ou deixa bem claro, ou na verdade não funciona. A coisa não vai funcionar direito. Tá legal? Partindo daí, a gente já pode fazer as primeiras implementações. Ó. Eu estava vendo aqui os exercícios então, que eu proponho e eu já quero fazer uma pequena modificação. Ó. Eu quero trocar esse exercício aqui, ó, eu quero passar para antes porque ele é mais fácil que os outros. Eu vou mudar o número dele aqui também, ó. Vou mudar para exercício 1. Aqui eu já vou apagar e vou mudar a numeração também. Ó. Então esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3. A gente não vai conseguir fazer todos para o vídeo não ficar muito extenso, mas fica valendo aquela mesma regra, né, de a gente... Essas engrenagenzinhas aqui nada mais são do que um link para a solução dos algoritmos. Ele apontava, na verdade, para o meu computador, para uma pasta do meu computador onde eu tinha as respostas, só para ficar mais fácil de abrir, né? No entanto, ele
para vocês ele não vai funcionar, tá? Porque ele aponta para um local no meu computador. Então aqui já está salvo. Então a gente não vai implementar todos, como eu estava falando, e sim somente alguns deles, né? E aí vocês, claro, têm a incumbência aí de estarem implementando no computador de vocês e, se não entenderam, entrarem em contato e mandarem, né, por e-mail para mim. Só vamos acertar a numeração aqui então. Esse aqui passa a ser o número 1, 2, 3, 4. Aqui eu teria o 5. Ah, não, desculpa. Esse aqui é a tela anterior que eu não apaguei, né? Esse aqui é 1, 2, 3, 4. Cai fora. 5, 6, 7 e 8. Beleza, é isso daí. Então vamos ver, ó. Já temos condições então de fazer uma solução desse tipo, ó. Criar um algoritmo que calcule a média aritmética final de um aluno. Só isso. Por isso que eu achei mais fácil colocar ele por primeiro. Simplesmente são lidas 3 notas, né? Lidas essas 3 notas, ele vai escrever uma mensagem. Se essa média é maior que 9, tá? Está entre 9 e 10, o conceito é A. Se ela estiver entre 8 e 9, o conceito é B. Se ela estiver entre 7 e 8, o conceito é C e assim por diante. Certo? Então, nós vamos fazer uma implementação desse tipo agora. Vamos abrir o nosso Tinkercad aqui. Eu vou aqui então entrar em circuitos. A gente já viu como é que faz isso, eu estou fazendo de novo. Eu vou querer criar um novo circuito. Eu quero aqui em código. Só que eu tenho que pegar, na verdade, aqueles componentes aqui, né? Eu tenho que trazer, sempre lembrando que eu tenho, para iniciar a minha simulação, eu tenho que trazer uma plaquinha Arduino. Tenho que arrastar uma plaquinha para cá, ó, no R3. Isso aí. Agora eu já posso vir em código e eu vou escolher em texto. Ok? Esse template que já vem aqui prontinho, a gente pode apagar, que a gente não vai fazer uso dele agora. A gente vai se comunicar então, em primeiro lugar, né? Vamos nos comunicar com a porta serial, então nós temos serial.begin, a inicialização dessa porta serial. E a lógica, então, envolve a leitura de 3 notas e um cálculo de uma média aritmética final. Então, vou propor para vocês a declaração das seguintes variáveis: N1 para a nota 1, N2 para a nota 2, N3 para a nota 13 e MA, que seria a nossa média aritmética. Iniciando o processamento, nós teremos então, né, uma mensagem informando para o usuário, para a pessoa, então, o que ela tem que fazer. Serial.println informe a nota 1, para que ele possa fazer a leitura então da nota 1. E aqui do lado então a gente vai ter então aquela sequência, né, de comandos que é aguarde então até que haja alguma coisa na porta serial. Vimos isso bem direitinho lá no vídeo anterior, tá? While not serial.available, tranca o processamento. Quando isso terminar, quando a pessoa digitar algum valor e pressionar Enter, já há alguma coisa na porta serial, ele sai desse comando que eu deixava trancado lendo a porta serial e atribui para a variável N1 o que? O valor lido, né? Serial.parseFloat. A gente está esperando ler um valor real ou suportando até um valor real. Então ele faz um parsing, né, uma análise, por isso a função ou o método, enfim, da classe serial recebeu esse nome, né, parseFloat. Ok? Isso aí. Então temos a primeira leitura de valor para dentro da variável N1. Agora nós temos a nota 2 e a nota 3, basta que a gente altere. Ó. Informe a nota 2, nota 2. Informe a nota 3, nota 3. Logo em seguida a gente vai ter o quê? A gente vai ter então o cálculo da média aritmética. A média aritmética vai ser nota 1 mais nota 2 mais nota 3 sobre 3. E aí chegamos então aos testes condicionais. Qual o teste que a gente tem que fazer? Ó? Se, agora vamos ver a tabelinha de novo. Ó. Se ela for maior que 9, de 9 até 10,
Então, vejam bem, nós poderíamos aqui, ó, em primeiro lugar, se a nota informada sempre vai ser um número de 0 a 10, N1, N2 e N3, nós não precisaríamos nos preocupar em que ela fosse um número maior que 10, concorda? Mas não custa a gente fazer isso simplesmente por uma questão de padronização, tá? Se a média aritmética calculada for maior, é maior que 9, não é maior igual, né? Maior que 9, ó. Até 9 aqui estaria implicando, né, incluir aqui a nota 9. Isso aqui também poderia ter ficado mais claro, né? Maior que 9 até 9, enfim, como aqui está maior que 9, a gente facilmente assume que aqui inclui, né, o número 9 no conceito B, certo? Então, se for maior do que 9, vamos colocar aqui até 9.0, ó, maior que 9, então nós teríamos o quê? Nós teríamos algo para ser executado aqui, né? Vamos colocar aqui na mesma linha, ó. Abre chaves e fecha chaves. No entanto, a gente já vai seguir o padrão que vai vir depois, ó. Como que a gente diz, né, que eu quero que ele seja maior que 9 e menor ou igual a 10? É quase assim, né? Mas a gente não pode usar esse conector aqui, ó, tá? A linguagem do Arduino vai exigir que nós façamos o seguinte, ó, que a gente faça esse teste condicional para ver se o MA é maior que 9 e, vejam bem, e algumas linguagens de programação usariam o conector lógico AND, né? E agora eu repito, MA menor ou igual a 10. Tá legal? Vamos colocar aqui para baixo, ó. Abre bloco, fecha o bloco. Só que não é o caso da linguagem Arduino, tá? No Arduino, como ele tem uma herança, então foi escrito em cima da linguagem de programação C, ele usa esse conector lógico como sendo o E lógico, como a gente chama, tá? É bem diferente desse cara aqui, ó, que se a gente usasse só um, que seria o AND, né? O AND binário. É para uma outra situação, é a operação de lógica bit a bit, dentro de cada, vamos dizer assim, valor, né? Cada variável, etc. Esse aqui é o nosso E lógico, ou seja, as duas coisas têm que ser verdadeiras para que essa expressão inteira seja assumida como verdadeira. Então, se a média aritmética for maior que 9 e a média aritmética for menor ou igual a 10, então ele vai fazer alguma coisa. E o que ele tem que fazer nesse caso? Simplesmente exibir que o conceito desse estudante cuja nota final média aritmética foi calculada é A. Então, vamos dar essa mensagenzinha na tela. Ctrl V. Beleza. Lembrando, falando, nós temos uma instrução só, eu não precisaria então desse início e fim de bloco, tá? Mas não é errado colocar. Eu só vou tirar o início e fim de bloco agora para ficar mais fácil da gente visualizar em tela. Poderíamos deixar assim, sem problema nenhum, tá? Eu vou tirar ele daqui, vou colocar na mesma linha, ó. Certo? A linguagem Pascal, se eu não me engano, ela não exige que a gente envolva tudo isso entre parênteses, mas eu acredito que a linguagem C exija. Então, se isso desse errado na hora da compilação, a gente poderia corrigir, tá? Mas se eu não me engano, por estarmos transformando isso aqui numa expressão lógica única, a gente tem que envolver tudo isso entre parênteses. Tá legal? Já vamos ver depois a gente pode até fazer um teste. E aí, se isso tudo for verdadeiro, ele imprime. Assim, claro, não vai ser informe a nota 1, e sim vai ser conceito A. Ele imprime essa mensagem na tela, conceito A. Tá legal? E se tivéssemos um OU lógico, a gente não vai usar o OU lógico aqui, tá? Vai usar mais adiante em outros algoritmos, mas aí a representação do OU lógico seria duas pipes, uma do lado da outra. É bem comum se utilizar também o OU. Tá? E aí é exemplo do que a gente não vai estudar até nessa disciplina, mas o OU binário, né, seria bit a bit, 1 ou 0, 1 ou 1, 0 ou 0, né? Seria dado por uma pipezinha apenas, tá? No nosso caso, estamos utilizando o E comercial. O E lógico. Tá ok? Então agora é só escrever os outros, ó. Tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, ó. Agora, se ela for de 8 até 9, ou seja, maior que 8 e menor ou igual a 9, o conceito é B. Agora, de 7 a 8 é C.
De 7 a 8 é o conceito EC. De 6 a 7 é D. De 6 a 7 é D. E agora, então, menor que 6 é o conceito E. Então, aqui, ó, só para fazer diferente, vamos fazer o seguinte, ó, se ele for, aqui foi maior que 6 ou menor que 7. Então, aqui, ó, se ele for menor, vamos fazer só para fazer diferente, ó, se ele for menor ou igual a 6.0, a gente poderia fazer de 0 a 6, né? Isso que eu quero dizer, tá? Só para fazer diferente, ó, para vocês verem que também funciona, né? Se ele for, eu vou tirar esse parênteses externo porque agora não preciso mais, ó. Então vamos separar um pouquinho, ó. Se ele for menor ou igual a 6, o conceito seria E. Legal, terminou. Vamos trazer o fim do looping aqui para cima de volta. Tá aqui o fim do looping. Ok, vamos ver se isso funciona. Se fiz alguma coisa errada, não tem problema nenhum, tá? Porque vocês têm, eu já validei aqui, a gente está construindo tudo de novo, a gente testa e daqui a pouco escapa alguma coisa, né? Fica gravado no vídeo. Mas vocês têm sempre as soluções ali nos exercícios disponíveis aqui no canal, né? Abaixo da descrição do vídeo, ou mesmo no Moodle para quem está cursando a disciplina. Então, nesse caso aqui, ó, cálculo da média final, tem, enfim, aqui, ó, a solução, essas soluções aqui estão certas, né? Não sei qual que é essa daqui, ó. Eu já tenho implementado também no Arduino, já validei tudo isso. Mas vai que na segunda vez que a gente escreve, esquece alguma coisa, né? Eu chamei de nota parcial aqui, ó, também, né? Aqui eu fiz, ó, pra vocês verem, ó. Eu tinha feito a solução usando de 0 a 6, né? Enfim, só para que vocês saibam então, né? E pelo visto ele exige, ó. Ele exige que envolvam entre dois parênteses, tá? Sei que no Pascal, se eu não me engano, não é necessário, portanto na linguagem Delphi também não é, né? Certo? Mas ele deve estar certo. Qualquer coisa vocês validem depois. Vamos fazer então o início da simulação. Eu já vou abrir o monitor serial e ele já está me pedindo então informe a nota 1. Vamos colocar aqui então, sei lá, 7.5, informe a nota 2, 3.9. Deixa eu anotar na calculadora aqui, senão depois eu vou me perder. 7.5 mais 3.9, mais vamos colocar agora 6,7 dividido por 3. Então vamos colocar aqui a última nota, 6,7. Ele vai dar então média 6,03 e vai ter que dizer que o conceito é o conceito D, né? Maior que 6 e menor que 7. Vamos ver se está certo então. Conceito E. Fizemos alguma coisa errada. E eu coloquei com vírgula ainda, ó. Ele já leu um valor 6 para a próxima execução. Vamos por partes, né? Eu deveria ter colocado com ponto. Informe a nota 3, conceito E. A gente podia pedir para ele exibir também, ó. Vamos fazer isso primeiro, tá? Depois a gente entra com os mesmos valores. Vou pedir para ele exibir o valor calculado primeiro, tá? Para a simulação. Esconder o monitor serial. Vamos mandar ele exibir aqui, ó. Serial.println. Vamos colocar só o print primeiro. Média final. E aí, logo em seguida, né? São instruções sequenciais aqui. Só vou colocar... Bom, mas cabe tudo na tela, então vou escrever aqui embaixo. Serial.println agora para ele escrever e dar um Enter na tela para escrever na sequência na linha de baixo. AMA. Só para a gente ver primeiro. Vamos iniciar a simulação de novo. Aqui vamos fazer de novo. Vamos apagar tudo. Parar a simulação e iniciar a simulação de novo. Então agora não me lembro as notas, mas eu acho que era... não me lembro. Eu tenho aqui no histórico da calculadora, ó. Não tenho mais porque eu já dividi. Vamos fazer ali então 7,3. Desculpa, ó. Aqui tem que ser 7.3. Vamos ver que eu tenho entrado com uma nota errada antes, né? 7.3, eu me lembro que eu usei 3.9 e 6.7, se eu não me engano. 6.7. Média final 5.97.
ou seja, conceito E. Se isso foi menor ou igual a 6, seria conceito E, tá correto, tá? Eu vou tentar fazer agora aqui uma nota D entre 6 e 7. Eu não me lembro agora se antes ele deu o conceito D. Não, acho que ele deu o conceito E, só que ela era maior que 6. Sinceramente eu não recordo agora. Vamos tentar fazer então, vamos fazer de novo então para validar. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 mais 6, 19 dividido por 3. Vamos baixar até. Aqui já tá bom, tá? Porque ele deu 6, vamos fazer com que ele dê 6,0 alguma coisa, ó. 6,03, que esse era o número, vezes 3, 18,099, né? E aí se eu pegar isso daqui vai dar 6. Vamos fazer esses valores aqui, só para forçar o mesmo número de antes, ó. Se a nota 1 fosse 6,03, eu estou achando que na verdade, como eu informei o último número com vírgula, é capaz de ele ter pego só a parte que vinha à esquerda da vírgula, por isso que ele deu aquele valor. Só vamos ver se ele calcula corretamente agora. Então, 6,03 mais 6,03 na nota 2 e mais 6,03 na nota 3. Média final, obviamente, 6,03. Conceito D, ele calculou certo agora. Estou achando que, na verdade, não sei o que... Eu não sei agora se eu me confundi, vocês aí podem voltar no vídeo, porque eu estou gravando o vídeo, então depois eu vou verificar também se estava certo ou não. Mas eu tenho a impressão que antes ele deu média final 6,013 conceito D. Eu vou parar o vídeo agora só para voltar lá para ver o que estava certo e o que estava errado, e aí falo de novo aqui. Isso aí, pessoal, já verifiquei, tá? Tava tudo certinho, ó. Vou mostrar para vocês. Antes nós tínhamos somado 7,5, 3,9 e 6,7. E aí quando dividimos na calculadora, ó, 18,1 dividido por 3 dava 6,03. No entanto, eu entrei o último valor somente com... Eu entrei com vírgula. Então ele pegou para a nota 3 somente o que vinha à esquerda do ponto, né? A gente falou bastante sobre isso no vídeo anterior. Então daí o cálculo que ele fez... O cálculo que ele fez dentro do algoritmo foi o 7,5 mais 3,9 mais 6. 17,04 dividido por 3 lá dentro, né? A gente não mandou exibir então lá o conteúdo da variável MA, mas lá dentro ele chegou ao valor de 5,8, por isso que ele deu o conceito E. Tá legal? Então agora se a gente repetir esses valores aqui, a gente vai ter então corretamente, né, como a gente já fez o teste anterior, também o conceito D. Certo? Vamos colocar aqui, ó, na nota 1, 7,5, 3,9 e 6,7. E 6,7. Então vai dar 6,03, conceito D. Isso aí, ó, 6,03, conceito D. Tá bom? Uma vez que a gente viu que o resto do algoritmo também está dentro dessa mesma lógica, pode ser que, como eu falei para vocês, talvez aqui por estarmos criando ele de novo tenha algum errinho, vamos supor que tenha, vocês podem fazer a correção, né, qualquer coisa, mas pelo visto não, tá? Eu vou parar a simulação e ele deve estar ok. Então, é óbvio que se a média final calculada foi 6,03, o resultado dessa expressão lógica aqui vai ser falso. Por isso ele não imprimiu conceito A na tela. A mesma coisa é válida para essa, a mesma coisa é válida para essa, só que aqui ele fez a seguinte validação. Média aritmética é maior que 6,0? Verdadeiro. O resultado dessa expressão lógica aqui daria verdadeiro. E a média aritmética, que deu 6,03, é menor ou igual a 7? Verdadeiro também. Quando eu tenho duas expressões lógicas em verdadeiro, né, eu tenho a expressão lógica final com um conector lógico E, né, a expressão lógica final sendo verdadeira também. Por isso ele imprimiu na tela o conceito D. Corretamente o conceito D. Tá bom? Legal. Vamos implementar um outro algoritmo agora então. Vamos ver qual que é interessante aqui para nós. Criar um algoritmo que leia um número inteiro maior que zero e diga se o número de líder é par ou ímpar. Aqui também, ó. Isso aqui também é interessante, então. A gente fazer.
Ah, tá, tem uns anteriores, ó. Vamos fazer o número 2. Criar um algoritmo que leia dois números inteiros e diga se são múltiplos entre si. Bom, aqui a gente sabe o seguinte, para eles serem múltiplos, eles, eles têm que ser divisíveis entre si, né? Ou, em outras palavras, o 4 e o 8 são múltiplos entre si, mas na verdade o 4 não é um múltiplo de 8, o 8 é um múltiplo de 4. O que a gente pode fazer é ler dois valores, certo? Verifica, porque nós vamos ter o seguinte problema, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Se eu fizer a divisão do número 4 pelo número 8, usando aquela forma que a gente aprendeu de fazer a divisão, nós vamos ter que a parte inteira dessa divisão é 0. 0 vezes 8 é igual a 0. E vai sobrar 4. E aí, pela lógica que a gente estava usando, de usar aqueles operadores, né, de dividir e pegar a parte inteira da divisão, ou dividir e pegar o resto da divisão, que a gente usou naquele exemplo das cédulas, ele iria dizer, se a gente dividisse o menor pelo maior, se a gente dividisse o menor pelo maior, mesmo que entrássemos com valores 8 e 4, 4 e 8, que são múltiplos entre si, né, ele iria nos dizer que eles não são múltiplos, porque se dividisse o primeiro pelo segundo e entrássemos na ordem 4 e 8, o resultado dessa divisão seria 0. A parte inteira dessa divisão seria 0. Então, uma alternativa que a gente tem é a seguinte, ó. A gente pega, lê dois valores e depois verifica qual é o maior dos dois. E aí a gente guarda em duas variáveiszinhas, uma vamos chamar uma de maior e outra vamos chamar de menor, e sempre faz a divisão de maior por menor. Que aí a gente não vai ter esse problema, né, de estar dividindo erradamente o menor pelo maior, certo? Por que isso aqui é verdadeiro? Porque se a gente fizesse a divisão de 8 por 4, a gente veria que 8 dividido por 4 dá 2. Essa é a parte inteira da divisão de 8 por 4. 2 vezes 4 é igual a 8. E qual que é o critério para eles serem múltiplos entre si, né? Que o resto, vejam bem, aqui, ó, que o resto dê zero. Então, realmente, de fato, 8 e 4 são múltiplos, certo? Mas eu não quero me importar com o fato de entrar primeiro na primeira variável necessariamente com o maior dos dois valores. Eu quero colocar qualquer valor, certo? Vamos ver se isso funciona, então. Vamos implementar isso aqui lá no nosso algoritmo, ó. Vamos lá, onde é que está aqui o... Aqui, vamos criar um... Eu vou apagar o que tem aqui, ó. Sei que eu vou precisar de outras variáveis. Isso aqui eu vou precisar dois deles para informar os dois valores. Aqui eu tenho testes, não vou precisar exibir nada aqui não. Aqui também não preciso, ó. Vou tirar fora isso daqui, ó. Então eu sei do seguinte, ó. Eu vou ter o N1, vou chamar de N1, né? Número 1. E vou ter o número 2. Certo? Depois eu vou reservar um espaço para guardar numa variável o maior deles. E também na outra variável o menor deles. Outra coisa, nós estamos trabalhando com números inteiros aqui, né? Então não serão mais float e sim int. Legal. Vamos pedir então para que seja informado o primeiro valor. E depois o segundo valor. Informe o segundo valor. Beleza. Então aqui ó, nós temos uma pequena alteração a ser feita. Ó. Aqui também é N1, né? Antes era N1 de nota 1, agora é de número 1, tá? Mas aqui nós não vamos mais... Não teria problema, tá? Se deixássemos o parse float, a gente não teria problema, tá? Porque, como eu falei para vocês, os inteiros fazem parte do conjunto dos números float, dos números reais, certo? Da forma como a gente vai usar o algoritmo não teria problema. Mas não custa nada seguir o padrão, tá? A gente vai usar nesse caso parse int, porque ele vai analisar a entrada serial buscando por um valor inteiro. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Então aqui ele já está lendo os dois valores. Dentro de N1 eu tenho o primeiro valor, não sei se é maior ou se é o menor,
e dentro de N2 eu tenho o segundo valor, também não sei se é maior ou se é o menor. Tá? Nós vamos fazer o seguinte teste. Ó. Uma das formas, se o N1 for maior que o N2, eu vou fazer duas coisas. A variável maior vai receber o conteúdo da variável N1. E a variável menor vai receber o conteúdo da variável N2. Só isso aí. Veja bem, a variável maior sempre tem que sair desse processamento com o maior dos dois valores. Então, se o maior dos dois valores é o N1, ela vai receber o valor do N1. E aí o menor recebe o valor do N2. Caso contrário, nós teríamos a seguinte situação inversa. Ó. Se eles são iguais, não tem valor maior ou menor. Se eles são iguais, não interessa. Né? Nós vamos ter que tratar essa exceção aqui depois também. Se o N1, agora, ao contrário, for menor do que o N2, nós poderíamos escrever também diferente. Ó. Se o N2 for maior que o N1, né, a maior agora vai receber, a variável maior recebe o conteúdo da variável N2. E a variável menor recebe o conteúdo da variável N1. Tá legal? E a situação que a gente não está cobrindo agora é quando os valores forem iguais. Quando os valores forem iguais, não interessa se a variável maior receber o valor do N2 ou do N1. Tanto faz, tá? A gente pode atribuir qualquer um desses valores, afinal de contas eles são iguais. Então vou fazer o teste. Ó. Se o N2 for igual ao N1, o que vai acontecer? Tanto faz, a gente podia escolher. A variável maior recebe o N1 e a menor recebe o N2. Tá legal? Só uma pequena observação. Esse sinal a gente viu que a gente está usando ele como uma atribuição, ou seja, eu atribuo o valor da variável N1 para a variável maior. Na linguagem então do Arduino, nós não podemos fazer isso dentro de um teste condicional, ó, dentro dos parênteses. Nesse caso aqui eu estou comparando para ver se o conteúdo da variável N2 é igual ao conteúdo da variável N1. Se a gente deixar assim, ele vai entender, não vai nem deixar, ele vai entender que é para atribuir a variável N1 para dentro da variável N2. Então, para diferenciar essa situação na linguagem de programação do Arduino, quando a gente quer comparar o valor de duas variáveis, né, ou de uma variável com uma constante, a gente usa um sinalzinho assim, ó, igual, igual, só para diferenciar do sinal de igual, único, sozinho, que seria uma atribuição. E aqui não, aqui é uma comparação de valores. Ó. Se o N2 for igual ao N1, então a gente faz aquelas atribuições ali, tá? Vou empurrar um pouquinho mais para a direita para ficar alinhado. Vamos ver se isso aqui funciona então? O que basta eu fazer agora? Ó? Eu vou testar. Se vou dividir o quê? Eu sempre vou dividir o maior agora pelo menor. Lembrando que esse operador, o percent, operador de resto, ele faz o quê? Ele sempre executa a operação de divisão e transforma isto que vocês estão vendo selecionado no resto dessa divisão. Certo? Então vejam bem, se aquilo ali for igual ao valor zero, significa que o maior é múltiplo do menor. Porque o resto da divisão do maior pelo menor é igual a zero. Eu vou dar uma mensagem nesse caso na tela. Então, né, serial.print ln são múltiplos. Fecha. E agora eu poderia fazer um teste também da mesma forma. Ó. Eu poderia escrever se o maior dividido pelo menor não dá resto zero, ou o resto for diferente de zero, eu poderia escrever assim. Ó. E agora, como é que é o sinal de diferente? Lembra que na matemática nós tínhamos um sinalzinho de igual com um risquinho, né? Não existe esse símbolo, sinalzinho de igual com um risquinho na tabela ASCII ou no teclado do computador. Então o pessoal convencionou, né, em algumas linguagens de programação, convencionou que o sinal de diferente seria isso aqui, ó, um menor seguido de um maior. Mas na linguagem do Arduino, um diferente é um não igual. É a negação da igualdade. Tá? Então isso aqui
estaria certo, ó. Não, opa, aqui são múltiplos. Não são múltiplos. Estaria certo, tá? Se ficasse assim, ó. Mas a gente pode também escrever assim, ó. Caso contrário, ou seja, se maior dividido pelo menor dá resto zero, então eu escrevo que são múltiplos. Se não, eu escrevo que não são múltiplos. Tá legal? Beleza. Dá pra gente deixar assim, já funciona e a gente vai ver funcionando então. Iniciar simulação. Tem um erro, vamos ver o que está faltando aqui. Close, ele destaca a linha, aqui não destacou, então eu vou ter que ler lá onde que ele deu o erro. Expected, ponto vírgula, before, o antes do fecha parênteses na linha 18. Então tá, onde é que é a linha 18? Aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês tinham visto, faltou um ponto vírgula, ele tinha colocado um fecha parênteses. Deu certo pelo jeito, ó. Eu vou apagar tudo, vou parar a simulação, vou iniciar de novo, daí ele inicia nessa tela limpa, informe o primeiro valor. Vamos colocar então, que nem eu falei antes. O 4 e o 8 são múltiplos, eu quero que ele diga que sim, porque eu quero que ele divida o 8 pelo 4, né? 4 e 8, e não 4 pelo 8. São múltiplos, ó. Deu certo. Informe o primeiro valor, então vamos colocar os... Ou ao contrário agora, o 8 e o 4. Obviamente também vai ter que dizer que são múltiplos. Depois vamos colocar dois valores iguais também, né? Então 8 e 4. Legal, deu certo. Vamos colocar dois valores iguais. 7 e 7. Vai ter que dizer que são múltiplos, né? Porque o 7 cabe uma vez, enfim, 7 dividido por 7 dá resto zero, são múltiplos. E agora só vamos fazer alguns testes para valores não múltiplos, ó, como por exemplo 9 e o 2. Legal, ó, não são múltiplos. Ou ainda o 5 e o 6. Beleza, pelo visto está funcionando. Paramos a simulação aqui e vamos seguir. Criar algum que calcule, então, múltiplos, raízes, 3 nós, calcule a média ponderada, pesos 4. Esse aqui eu quero fazer. Raízes de uma equação de segundo grau, valores A, B e C, tá? O algoritmo lê um número inteiro, maior que zero, se o número é para o ímpar. Esse eu não vou fazer, esse aqui também não. E esse aqui também não. Esse aqui é fácil, ele só tem um teste de valor. Talvez seja até mais fácil que o 5 do que o 6. Eu acredito que fazendo mais esse, implementando aqui ó, nesse vídeo pelo menos mais o exercício número 3, a gente já consegue contemplar todas as demandas que vocês vão ter para implementar os outros exercícios, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, o último que nós vamos fazer então nesse vídeo é esse daqui, ó. Criar um algoritmo que calcule as raízes de uma equação de segundo grau. Ele deve ler os valores A, B e C, são os termos, né? Os coeficientes, então, que multiplicam x ao quadrado, o x e o termo independente, então, C, vai ser chamado de C, cuidando para que se trate realmente de uma equação de segundo grau com raízes reais. Se vocês não lembram, para ele se tratar de uma equação de segundo grau, o termo A, ou seja, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, não pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, não é uma equação de segundo grau, e sim de primeiro grau. Né? Uma equação de uma reta, e não mais uma parábola. Aqui, ó, raízes reais é muito fácil. Se o delta for menor que zero, ele não forma raízes reais. São raízes imaginárias, né? Entra naquele universo lá abstrato dos números imaginários e não são, portanto, raízes reais. Tá legal? Nesse caso aqui, basta a gente fazer um teste, né? Se o delta, o determinante, então for menor do que zero, não forma raízes reais, não tem como calcular. O computador não vai calcular a raiz quadrada de número negativo, então a gente dá um aviso dizendo que não forma raízes reais e não calcula. Tá legal? O que mais? É isso aí. Então vamos fazer, ó. Vamos voltar aqui para a nossa implementação. Eu tenho 3 valores para serem lidos agora. Quais são eles? Então, primeiro, segundo e terceiro valor.
fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui. Isso aqui eu já posso tirar fora. Então eu vou ler N1. Aqui, ó, vamos usar o que o enunciado está pedindo. Ele pediu para a gente chamar de A, de B e de C, né? Até a própria matemática usa essa nomenclatura para as variáveis também, ó. Então aqui, ó, nós teríamos a variável A. Agora sim, né, os números podem ser fracionários, então vamos declarar todos como float. A, B, C. O que mais que a gente vai ter? A gente podia colocar uma variável chamada delta. Não seria necessário ter a variável, tá? Mas não custa ficar um pouco mais organizado. Uma variável chamada delta. E aí sim, nós vamos ter a raiz 1 e nós vamos ter a raiz 2. São sempre duas raízes. Lembra que na matemática nós chamávamos de x' e x duas linhas, tá? Mas o computador aqui não vai aceitar isso daqui, ó. X' e x duas linhas. Ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Nós temos que dar um nome para essas variáveis. Então R de raiz, né? Raiz 1 e raiz 2. Então tá beleza, ó. Já vai informar o primeiro valor, o segundo e o terceiro, ou seja, A, B e C. A gente podia colocar informe o valor de A. Também não precisaria ser como está ali, né? Primeiro, segundo e terceiro. Aqui seria o valor de B e aqui seria o valor de C. Beleza. Primeira coisa, já vamos fazer o primeiro teste. Ó. Se o A for igual a zero, significa que não é uma equação de segundo grau. Concorda comigo? Porque o A não pode ser igual a zero, dados de três valores, uma vez que se isso acontecer, nós vamos ter uma equação de primeiro grau, certo? Se o A for igual a zero, então nós vamos dizer o seguinte, ó. Como é que nós vamos escrever aqui, ó? Serial.print ln, vamos colocar aqui, ó. Não se trata de uma equação de segundo grau. Pronto. E não faz mais nada. Só que é o seguinte, a gente pode, para fazer com que ele aborte o programa, nós podemos ter feito de uma forma diferente, tá? Nós podemos usar, mas é bom para a gente iniciar esse aqui, ó. A gente pode usar um comando que faz com que ele aborte a execução do programa. Ele não faz mais nada. No entanto, vejam bem, aqui eu não sei se vai funcionar isso daqui, eu sei que na placa Arduino funciona, ele trava a execução. Porque aqui nós temos uma situação diferente, ó. Ele aborta, dá uma saída, né, faz uma saída do programa, mas ele está dentro de um looping. E a função da função looping é ficar repetindo. Então eu não sei se ele faria ou não essa repetição, tá? Nós poderíamos, nesse caso, depois eu vou resgatar o uso da função exit, em vários programas eu utilizo ela. Não me lembro se funcionaria aqui não, mas eu já quero propor para vocês para a gente fazer diferente, ó. Se ele for igual a zero, ele não faz nada. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se ele for igual a zero, ele dá a mensagem de que não se trata de uma equação de segundo grau. Caso contrário, else, daí é que ele vai fazer alguma coisa. E aqui dentro, nós vamos colocar todo o restante do código. Certo? Qual é a segunda validação que a gente tem que fazer? A segunda validação que a gente tem que fazer é calcular o delta. Lembram? Que a equação então é x igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Se o b ao quadrado menos 4ac for menor que zero, não se trata de raízes reais. Então esse é o teste, é o próximo teste que a gente pode fazer. Ó. Já que o a não é igual a zero, porque ele entrou nesse processamento aqui, vamos calcular o delta. Ó. Delta vai ser igual ao quê? B ao quadrado, nada mais é do que o b vezes ele próprio, menos 4 vezes o a e vezes c. Isso aí. Esses espacinhos aqui vocês não precisam se preocupar em colocar ou não, tá? Porque ele entende tudo sem problema nenhum, tá? Poderíamos ter usado a função sqr também, que está disponível, né? Ele eleva o b ao quadrado, square, né? Vamos deixar assim, mas daria para fazer b vezes b sem problema nenhum, tá? E já vamos para a última das validações. Se o delta
for menor que zero, o que acontece? Eu vou dar um print dizendo o seguinte, ó. A equação informada não possui raízes reais. Veja, ela é de segundo grau, mas não possui raízes reais. Legal. Agora vejam bem. Se não, em outras palavras, se ele entrar agora aqui nesse processamento aqui, é porque ele já cumpriu dois requisitos. Primeiro requisito, o A não era igual a zero, o delta não era menor que zero, e, portanto, ele possui aqui sim raízes reais. É o que a gente vai calcular agora. Primeira das raízes, raiz 1. Como é que se calcula? É o menos b. Se lembra por que tem duas? Menos b, aí tem aquele mais menos, como a gente lê, né? A primeira das raízes é o menos b mais todo o restante, dividido por 4ac, né? E enquanto que a segunda das raízes é o menos b menos aquele restante. Certo? Desculpa, eu falei 4ac, né? É b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, né? Na verdade, a forma correta. Então vamos fazer o primeiro cálculo. Ó. Menos b mais, agora sim, ó, a raiz quadrada, né? SQRT, a gente vai fazer o uso então dessa função. Raiz quadrada de b ao quadrado, o quadrado de b, né? Menos 4 vezes a vezes c. E aí eu sei que tudo isso daqui é dividido por 2 vezes a. Podemos deixar assim? Não, porque se fizéssemos isso, ele ia primeiro dividir por 2 e depois multiplicar por a. Então, vejam bem que nós temos que dividir pelo resultado de 2 multiplicado por a. Agora está correto, tá? Vou ver se passar aqui um pouquinho para ficar um pouco melhor de ver. Eu acho que está correta, né? E a fórmula também imagino que esteja correta, né? Menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Depois a gente faz uns testes com algumas raízes, pega na internet alguns valores. Eu até tenho isso numa planilha também. Tentar me lembrar onde é que está, eu encontro e a gente faz uns testes aqui. Se der certo é porque a nossa fórmula estava correta. O R1 foi calculado. O R2 menos b menos a raiz quadrada. O resto fica idêntico. Faltou simplesmente agora exibir o resultado. Serial.println. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar serial.print, que daí ele não quebra a linha, antes de exibir o resultado da raiz, né? Vamos colocar raiz 1, 2 pontos. Logo em seguida, poderia ser colocado na linha de baixo, eu vou colocar na mesma linha aqui, ó. Serial.println o R1. Para ele exibir o conteúdo da variável R1. E a mesma coisa por causa da raiz 2, ó. Variável R2. Isso aí. Fechou. Deve estar certo, tá? Eu vou pegar aquela minha planilhazinha onde eu tenho alguns valores que eu já tinha procurado de raízes reais. Eu tenho na disciplina de informática básica, se eu não me engano, isso daqui, quando a gente fala de planilhas eletrônicas. Programa de apresentação, mapa de editores de texto. Ixi, resta saber onde que eu coloquei isso daqui. Planilhas eletrônicas. Aqui, ó, exemplo de raiz da equação do segundo grau. Ó, tinha feito aqui na planilha, né? Aqui, ó, legal, ó, eu tenho equações completas com raízes reais, e esses são os valores de A, B e C, sem raízes reais e com equações incompletas, no caso, aqui nós temos com valores iguais a zero, seja para o termo independente ou seja para cá, né? O que eu queria, na verdade, sem raízes reais. Ó, esse valor aqui, ó, é interessante porque ele não tem raízes reais.
Então, vamos ver se o nosso programa vai funcionar. Ó. Vamos lá, vamos fazer o cálculo para A valendo 1, B menos 10 e C 24. Como é que ele está fazendo o cálculo aqui? Deixa eu ver. Ah, na verdade aqui raiz 1 e 2. Ah, e aqui embaixo ele está calculando... Não, raiz 1... Ah, tá, não, peraí. Ah, agora que eu entendi. Ele calcula... Mas onde é que eu fiz o cálculo aqui na planilha que eu nem me lembro? Aqui foi informado o valor. Não foi calculado, é. Eu acho que eu salvei essa planilha sem que... No momento em que eu escrevi por cima da própria fórmula. E eu acabei perdendo, ó, na última vez que eu usei. Só pode ter sido isso. Que deveria ter uma fórmula, né, para fazer esse cálculo. Ah, não foi isso que eu fiz, não. Na verdade, não fiz fórmula nenhuma porque eu não fiz um cálculo. Eu não calculava, eu só registrei qual seria a resposta, exatamente. Então, exatamente. Vamos ver então se o nosso programa acerta aqui, ó. Vamos colocar ele a executar. Vamos ver se não tem nenhum erro, né? Tem. Vamos ver o que. SQR não é declarado, ó. Em outras palavras, ele não entendeu o que é o SQR, ó. Então, ele não sabe. No Arduino, então, não tem essa função SQR, tá? Ou pelo menos aqui não tem essa função SQR que eleva ao quadrado. Talvez seja alguma outra coisa, tá? Não sei qual a sintaxe que ele usa. Às vezes, por exemplo, o Scilab, ele aceita esse tipo de coisa aqui, ó. Eu acho que a linguagem C não vai aceitar, ó. B ao quadrado. Vamos ver se ele vai aceitar isso daqui. Senão a gente faz B vezes B, sem problema. Ou poderia buscar também para ver se tem uma função que eleva ao quadrado, tá? No Arduino. Não, pelo jeito ele não deu, ó. Deu 3 erros, inclusive, ó. Espera aí, só vamos ver aonde que ele deu a mensagem de erro, né? Foi na linha 21, 25 e 26. 21, 25 e 26. Ah, tá, na hora de imprimir, ó. Ele deu um problema na hora de imprimir, peraí. Print ln. Raiz 1, raiz 2 do tipo float. Não, aqui não teria nenhum problema. Deve ser por causa desse valor aqui, então, ó. Já vamos ver. Vamos fazer B vezes B. E aqui também, ó. Depois eu vou ver na implementação que eu fiz lá na placa Arduino para ver se foi usado alguma função, alguma coisa. Aqui já deu certo, ó, ele já está começando a executar. Deixa eu dar uma olhada como é que eu fiz a implementação disso na placa Arduino. Só para ver se eu usei alguma função. Cálculo média final, segundo grau. Ó. Vamos ver aqui. De repente eu já tinha procurado uma função, enfim, que elevava ao quadrado, né? Não fiz, ó. Eu fiz B vezes B mesmo, ó. Estão vendo? Delta igual a B vezes B, né? Isso. E aqui eu fiz... Ah, sim, eu extraí a raiz quadrada do delta, ó. A gente nem precisava ter feito isso daqui, ó. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, a gente poderia ter usado o delta, porque a variável delta foi atribuído já a b ao quadrado menos 4ac, né? Mas isso aqui também está certo, tá? Não tem nenhum problema. De qualquer modo, isso aqui também funcionaria. Se digitássemos aqui, ó, né? Delta. Certo? Raiz quadrada de delta, no caso. Legal. Vamos fazer então, vamos ver se está calculando corretamente então. Eu vou limpar todas essas execuções aqui, vou parar a simulação, vou iniciar de novo. Informe o valor de A. Primeiro valor então, vamos colocar 1 para A. Portanto, 1x ao quadrado menos 10x menos 10x mais 24. Vai ter que nos dar como raiz 6 e 4.
Raiz 1, 6. Raiz 2, 4. Vamos ver se funcionou. Meio demorado. Demorado demais já. Estamos suspeitando que talvez não tenha acontecido alguma raiz 1, raiz 2. Já está demorando demais aqui, deu algum problema. Espera, vamos investigar então. Informe o valor de está tudo ok. Informe o valor recebe serial.parseInt, na verdade é um parseInt e nós temos aqui variáveis float. A gente esqueceu de mudar, tá? Pode ser que isso tenha influenciado na hora de fazer a leitura dos valores da serial. Mas não deveria, tá? É outra coisa. Só vamos corrigir isso daqui, mas eu acho que é outra coisa que esteja faltando, talvez, porque ele não terminou de fazer a leitura. Eu acho que da forma como a gente informou, como a gente não informou valores quebrados, não deveria ter dado problema, tá? É alguma outra coisa. Se o A for igual a 0, ok. Caso contrário, ele entra aqui. Esse else está fechando aqui, esse else está fechando esse aqui. Então, a princípio, está tudo certo, viu? Delta recebe B ao quadrado menos 4AC. Se o delta for menor que 0, então a equação informada não possui raízes reais. Caso contrário, ele entra aqui e calcula a primeira delas, R1 menos B mais a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2A. Menos B menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2A. Serial print raiz 1. Serial print R1, R2. Vou executar de novo, tá? Não acredito que possa ter sido em função daquele parse, daquela forma de leitura, né? Mas tudo bem, vamos ver. Vamos informar. Então, 1 menos 10 e 24. 1x ao quadrado. Menos 10x. Mais 24. Já deveria ter calculado. Bom, passei por esse problema. Mais uma vez eu vou ter que descobrir o que está acontecendo e continuo então na sequência. Quando eu encontrar a solução do problema eu explico para vocês. Vou pausar o vídeo agora então. 1 hora depois aproximadamente, descoberto o problema. Não vai ser tão fácil de explicar, mas tudo tem relação com o uso da função sqrt. Estava buscando a documentação dela na internet. A gente ainda não falou sobre tipos de dado, por isso que eu disse que talvez fosse um pouquinho mais difícil de vocês entenderem. A função sqrt no Arduino, ela retorna, ela calcula a raiz quadrada de um determinado número e retorna essa informação num tipo de dado chamado double, que é um float multiplicado por 2, duplo, em termos de números de bits de capacidade de representação. O que significa que é como se aqui, na hora em que fizéssemos o armazenamento, dá para se entender assim, tá? Eu quero entender dessa maneira. É como se ele guardasse ou quisesse guardar um tipo double dentro dessas variáveis que irão receber o resultado desse cálculo, né? Das raízes, no caso da equação de segundo grau.
Então, o que acontece? Nós poderíamos resolver esse problema rapidamente mudando o tipo para inteiro. Resolveria. Porque a função que imprime o cálculo, ele era feito sem problema nenhum, tá? Apesar de ter essa limitação. Mas a função que imprime o valor da raiz, como houve essa possível tentativa de conversão, esse emulador ele estava se perdendo, esse simulador ele estava se perdendo e estava trancando, né? Como vocês viram então antes. Então assim, ó, como é que eu vi que poderia ser solucionado isso? Primeira forma, a função serial.println ela tem uma limitação, o serial.print também, para imprimir valores que tenham, vamos dizer assim, esse tipo de dados duplo, double, certo? O que acontece? Se eu mudar o tipo para int, para inteiro, das minhas variáveis, pelo menos da raiz 1 e da raiz 2, eu resolvo esse problema. Ele sai imprimindo, tá? Mas isso é uma limitação desse simulador, tá? Ele imprime. Só que assim, ó, as minhas raízes, elas muito provavelmente vão dar valores reais, com ponto, com casas à direita da vírgula, né? Então não dá pra gente deixar como tipo inteiro, ficaria muito limitado, raízes inteiras, né? Então, o que a gente consegue fazer, ó? Se eu já fiz, deu certo, eu vou fazer aqui agora de novo, ó. A gente diz o seguinte, como a função sqrt envolve ou devolve, né? Portanto, envolve um tipo de dado do tipo double, que é o dobro da capacidade de representação do tipo float em número de bits, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai dizer que essas variáveis aqui, R1 e R2, são do tipo double. Depois de calculadas, a gente força uma conversão para o tipo float que a função print consegue exibir na tela, certo? Então é um contorno, né, um workaround ali para que a gente consiga fazer esse negócio funcionar aqui então nesse simulador. A princípio não vamos utilizar outras funções matemáticas ao longo dessa disciplina, desse curso, tá? Então não há muito com o que se preocupar com relação a isso. E à medida que vai aparecendo alguma outra limitação do programa, bug ou seja alguma outra limitação, a gente encontra uma solução, né, um contorno e também implementa. Então nesse caso aqui, ó, eu preciso dessas duas variáveis como sendo desse tipo, só que nesse momento não me resolve ainda, tá? Eu preciso na hora de mostrar elas na tela, mostrar elas como sendo um tipo de dado que a função print suporte, como por exemplo o float e o int, certo? Se eu usar o tipo int de inteiros, eu vou cortar as casas decimais se elas tiverem. Então, na verdade, eu vou fazer uma cópia desses valores para outro dado. Agora, então, que a função print exibe e que não atrapalhe para o nosso uso da função sqrt, né, no caso do tipo double. Então, olha o que a gente faz. A gente vai usar duas variáveis auxiliares, tá? Eu vou chamar aqui elas de aux r1, como se fosse a variável auxiliar para a raiz 1 e a variável auxiliar para a raiz 2. Beleza? Do tipo float, né? Que é elas que a gente vai imprimir. Depois que eu calculei R1 e R2, eu só vou fazer o seguinte, ó. Só vou passar o valor de uma para a outra. A auxiliar da raiz 1 vai receber a própria raiz 1. No entanto, agora eu faço uma conversão para que seja possível exibir. E essa conversão, então, vai mudar o tipo de dado double para float. Então ele corta aqueles excessos, vamos dizer assim, de capacidade de representação, né? Mas não muda o valor. Isso aqui é importante, ó. Auxiliar R2, aux R2 recebe. Isso aqui na informática é chamado de cast, quando tu força a mudança de um tipo de dado, né, para outro. E agora, pelos testes que eu fiz antes, agora já vamos validar de novo então, só que agora eu vou imprimir o que? O aux R1, que é tipo float, né? E o aux R2. Eu não gosto muito de avançar, porque tipos de dados eu falo lá quando eu falo de números primos. A gente faz alguns testes bem legais assim com tipos de dados. E agora eu tive que antecipar em função dessa limitação, tá? Vamos colocar executar. E agora sim, vamos voltar lá então. E vocês vão ver que está funcionando. Até já fiz a validação, deu o cálculo das raízes, deu certo, tá? Vou limpar o monitor serial, parar a simulação, iniciar a simulação. E agora sim, ó. Valores 1x ao quadrado, vamos voltar aqui para a planilha, ó, 1x ao quadrado menos 10x mais 24. Menos 10x mais 24. Eu já vou dar o Enter e vai jogar para a variável c. Vamos lá, tem que exibir agora então.
Legal, ó. Raiz 1, 6. Raiz 2, 4. Bem certinho. Vamos para o segundo teste? Informe o valor de A. Vamos agora para 1x² mais 8x mais 16. Mais 8x mais 16. Eu posso digitar antes, desde que eu dê o Enter, depois que ele me mostrou a mensagem, que ele esteja preparado para jogar no valor correto, na variável correta, né? Então tem que dar quanto? Raiz 1 menos 4, raiz 2 menos 4. Bem certinho, ó. Equações completas sem raízes reais agora, ó. Vamos ver então se ela não tem raízes reais. 10x² mais 6x mais 10. 10x² mais 6x mais 10. A equação informada não possui raízes reais. E obviamente ele não calcula, senão eu tentaria extrair a raiz quadrada de um número negativo. Funcionou bem? E agora aqui, ó, claro, a gente vai informar então, vamos informar qualquer valor, ó. Vamos informar 0x² mais 4x menos 2, por exemplo. Então, como o valor de A é igual a zero, ele passa naquela nossa validação e não vai adiante. Não se trata de uma equação de segundo grau, exatamente. Então tá, validamos as duas, tá? E aqui é claro, essas aqui são válidas, tá? Porque o B é igual a zero, o coeficiente B é igual a zero, ou o coeficiente C é igual a zero, não o A. Vamos tentar a primeira aqui, ó. Vamos tentar essa daqui que dá um valor quebrado diferente, ó. 3x² menos 1x mais 0. Menos 1x mais 0. Então aqui vai ter que dar uma raiz 0,33 e a outra raiz 0. Bem certinho, ó. Uma raiz 0,33 e outra raiz 0. Tá ok, pessoal? Ficamos então por aqui com essas implementações. Como eu disse, os outros exercícios dessa parte de algoritmos com seleção utilizam os conceitos todos que a gente já viu. Então acredito que vocês vão conseguir fazer essa implementação. Qualquer coisa fica à disposição e até um próximo vídeo. Obrigado.